Hoje, irmãos, é um misto de alegria e tristeza, é o último sermão nas 7 cartas às igrejas de Apocalipse. Para mim, foi assim, de um crescimento muito grande esses últimos dias, esses últimos domingos, aprendendo mais sobre o que Deus falou para aquelas 7 igrejas e que certamente Ele fala para as igrejas de todas as épocas nas suas aplicações em cada uma delas. Então, nós fomos tratados de diferentes formas a partir desse texto de Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Hoje nós vamos ver a última carta e a mais dura delas, não tenha dúvida disso, é a mais dura de longe, a carta à igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, versos 14 a 22. Apocalipse 3, 14 a 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às suas igrejas. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é urgente aos nossos corações. Nós não podemos deixar para amanhã o que o Senhor pretende nos dizer hoje. Mas somente na leitura desse texto, Senhor, confrontados com quem somos e como temos vivido, a vontade que dá, Senhor Deus, pela nossa natureza pecaminosa, é de fugir. Mas nós não vamos fazer isso. Nós queremos te ouvir. Seja a palavra que for, nós queremos te ouvir. Para que o Senhor nos trate essa noite. Para que o Senhor dê ânimo aos teus filhos. Nos encoraje por meio das exortações, Senhor, como um pai faz com seus filhos, repreendendo-os, disciplinando-os para o seu bem. Ó Senhor, me tome nessa noite, rica e poderosamente. Aquiete, Senhor Deus, os corações dos nossos filhos, das nossas crianças, coração daquele que está pensando nos problemas de amanhã, naquilo que deixou em casa. Nada, Senhor Deus, nada nos atrapalhe agora, para que nós possamos ouvir com clareza a voz do Senhor. Abençoe-nos essa noite, Senhor, com a Tua palavra. Amém. Uma coisa que todo mundo procura na vida é chegar num ponto onde a gente vai ter certa estabilidade de vida. Quem começa um casamento, começa a formar uma nova família, um novo lar, sabe que o início de um casamento, o início de uma família é muito duro, é muito difícil.
Os primeiros anos geralmente são muito conturbados, a gente está na correria, a gente está se deparando com responsabilidades que nós não tínhamos até pouco tempo. E essas responsabilidades mexem com o casal. A gente tem que correr atrás de pagar as contas, os boletos que estão chegando, a gente tem que dar atenção a uma pessoa que mora conosco, que nós até pouco tempo nos víamos só para assuntos que eram mais tranquilos, agora a gente está resolvendo problema sério. Então a gente imagina que daqui a tantos anos, 10 anos, 15 anos, nesse trabalho contínuo, nós vamos chegar a um ponto que vai ter uma certa estabilidade. A gente vai procurar ter segurança financeira, a gente vai procurar morar num lugar que é seguro para os nossos filhos, que tenha certo conforto, que nos dê uma tranquilidade para viver. Isso não tem problema nenhum, isso é próprio da natureza de um pai e de uma mãe, de uma pessoa que tem a cabeça no lugar, ter uma vida mais tranquila possível. E muitos aqui já alcançaram ou estão próximos de alcançar essa certa estabilidade. Porque é sempre bom deixar claro que estabilidade completa você não vai ter nesse mundo. Nem que você e sua esposa tenham um trabalho que lhe dê estabilidade para você não ser colocado para fora do seu trabalho, se você é funcionário público, e que lhe garanta um salário alto, isso não te garante estabilidade. Mas muitos já podem estar descansando na vida que tem. Você tem uma casa para morar, pode ser financiada, pode ser paga, você mora, você tem certo conforto dentro de casa, não está faltando nada na mesa dos seus filhos, eles estão estudando, eles estão vivendo, chegam as contas e a gente começa a aprender que vão ser pagas, a gente dá sempre um jeito, a gente paga, e a gente vai passando o tempo, e aquela família que tinha tantos sonhos, tantas metas e batalhava por elas, essa família ela começa a entrar no estado de acomodação. A casa começa a se acomodar. E nós passamos a ter aquela certeza que as coisas vão tranquilamente se suceder mês após mês. Veja, qual é o problema com isso, irmãos? O problema é que se nós entrarmos nesse tipo de acomodação, de que a vida de um ser humano se resume a pagar boleto, sair para trabalhar, voltar para casa e dar um passeio com as crianças e uma vez por semana ir para a igreja, eu lhe pergunto, qual a grande distinção que você tem para um animal que simplesmente cumpre aquelas meras obrigações instintivas? Aí você diz, não, mas eu trabalho, mas eu me relaciono com minha família. Sim, você é superior ao animal nisso, claro. Mas se nós não tivermos cuidado, irmãos, cuidado, para não nos deixarmos levar por esse tipo de pensamento de tranquilidade, de zelo, não importa o que está acontecendo lá fora, se aqui em casa está bem, acabou. Então, se tem emprego, se tem um dinheirinho ali para pagar as contas e no final do mês, pelo menos zerou, está tranquilo. Eu não estou preocupado com economia, política, eu não estou preocupado com os rumos do mundo, eu não quero saber o que é que estão fazendo lá fora. Está tudo bem. Se aqui está tudo bem, então acabou. Esse é o resumo da igreja que nós estamos tratando hoje. Essa é a descrição da igreja de Laodiceia. Laodiceia, os irmãos devem lembrar que lá atrás eu trouxe essa informação, as 7 igrejas elas têm uma sequência nas cartas, não por mera preferência de João, mas João estava na ilha de Patmos, era uma ilha próxima à Ásia Menor,
E ele começa a escrever as igrejas na sequência postal, ou seja, por onde os correios passavam, as cartas iam passando, ele escreveu da primeira para a última. Elas foram escritas assim, a primeira, a segunda, de Éfeso até Laodiceia. Laodiceia era a última. E de todas essas igrejas, é a única que você vai perceber que Jesus Cristo não tem nada para falar a favor, mas também não tem nenhuma repreensão a respeito da igreja em relação a questões doutrinárias, morais. Porque para Éfeso ele chegou e disse: vocês estão abandonando o primeiro amor, cadê o serviço da igreja? Tiatira, vocês estão deixando aí, vocês estão tolerando o falso ensino. Que é isso que está acontecendo. A outra igreja, ele vai e diz: vocês estão muito tranquilos aí com a imoralidade campeando ao redor de vocês e até dentro da igreja. Preste atenção nisso. Mas se você lê a carta à igreja de Laodiceia, não tem nada, não tem problema doutrinário, não tem problema moral, não tem tolerância contra o erro doutrinário dentro da igreja, nada. Absolutamente nada. E mesmo assim o Senhor está insatisfeito com essa igreja. E assim, isso é interessante, né? Os problemas da cidade eram semelhantes aos problemas da igreja. Porque Laodiceia, ela era conhecida por ser uma cidade que foi posta entre 7 colinas. Isso era muito semelhante ao que se dizia de Roma. Era uma cidade rica culturalmente, tinha 3 teatros. Era uma cidade que despontava na medicina. Eles tinham um pó, né, que aqui é citado como um colírio. A medicina deles já era muito boa, mas especificamente a oftalmologia de Laodiceia era algo assim, fora do comum. Quem tinha problema nos olhos ia para essa cidade para ser tratado ali. A economia da cidade era de se dar gosto. O comércio era pujante, as pessoas que colocavam negócios ali prosperavam. Eles tinham também uma das maiores indústrias têxteis do mundo conhecido. Eles se vestiam muito bem, porque isso é comum. Quando você tem uma cidade rica e uma cidade que tem muitas fábricas têxteis, você tem uma relação muito grande da população com roupa. E eles se vestiam muito bem por conta disso. Então, segurança financeira, não tinham grandes inimigos, eles tinham segurança na medicina, uma política muito bem organizada. Então, a cidade vivia assim, como se nada estivesse acontecendo. Eles estão muito bem, está tudo muito bem, até o Senhor Jesus Cristo enviar esta carta por meio de João. E o próprio Cristo começa a se apresentar da seguinte maneira, observe, verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia, ele está se identificando aqui com os presbíteros da igreja, é sempre bom lembrar, escreve, Cristo dizendo a João: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Claramente, Cristo está fazendo aqui um contraponto com quem eles pensavam que eles eram. Eles diziam: nós aqui, nós temos a verdade sobre a política, a verdade sobre a medicina, a verdade sobre a economia. Nós somos firmes, nossa economia é pujante, nosso povo é um povo desbravador, nós estamos firmes. Aí Cristo começa a se apresentar: não, eu é que sou o Amém. Ou seja, eu é que digo e as coisas acontecem. Eu é que sou a verdade, amém, quer dizer, assim seja, na verdade, seja dessa forma. Eu sou a testemunha verdadeira, o que eu falo, ninguém contradiz. Verdadeira e fiel. Eu sou o princípio da criação. Ou seja, vocês pensam que vocês são muita coisa? Eu estava no princípio, ou seja, eu sou Deus. Eu não fui criado no princípio, eu estava no princípio, como diz
Tanto Gênesis capítulo 1, verso 1, quanto João capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus. Aí João diz, no princípio era o Verbo. Ele estava com Deus. Ele é Deus. Laodiceia, poucos séculos depois, foi destruída. Uma cidade que já tinha sido construída novamente, né? Lembra-se de um terremoto que eu falei há poucos domingos atrás, que aterrorizou algumas cidades. Laodiceia conseguiu se reconstruir sem usar dinheiro público. As pessoas tinham tanta condição que elas mesmas reconstruíram a cidade sem precisar de dinheiro público. Ele está dizendo, eu estava no princípio. Laodiceia não ficou para contar a história. Cristo permanece. Ele diz ainda, conheço as tuas obras. Veja, aquele que conhece as tuas obras. Quem são vocês? Veja, uma coisa é o que eu penso de mim mesmo. Outra coisa é o que eu sou diante de Deus. Já pensou nisso? Nós temos o nosso próprio testemunho a nosso respeito. A gente sabe descrever, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom nisso, eu sou naquilo. É tua opinião. Você já perguntou qual é a opinião de Deus a respeito de você mesmo? O que é que o Senhor pensa a nosso respeito? Porque é isso que importa. O que eu penso ao meu respeito só faz sentido se eu penso a partir da Escritura. Porque eu preciso saber quem eu sou. A Bíblia não defende que você tem que ser uma pessoa alienada de si mesmo, não. Você tem que saber exatamente quem você é em todos os aspectos, até onde você pode, para poder você agir em conformidade com a tua realidade. Se você pensa a mais do que você é soberbo. E se você pensa a menos do que você isso é falsa humildade, autocomiseração. Não funciona, você tem que ser e pensar aquilo que você é. E você só vai ser descrito à luz da Escritura. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Ora, por que Jesus está falando aqui de quente, frio, morno? Qual é? Pobre, miserável. Por que essas relações que ele está fazendo aqui? Rico. É porque ele está pegando aqui sintomas, né, da igreja e da cidade, características, e está fazendo o contraponto. Veja, a característica geográfica que ele está usando aqui, que Jesus Cristo está usando aqui, é a seguinte. Muito próximo à cidade de Laodiceia estava Colossos. Se você abrisse lá a sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, né, final da de Colossenses 4, no verso 13, Paulo cita, né, no final daquela carta, a igreja de Laodiceia, porque eles distavam 30 quilômetros, mais ou menos, uma cidade da outra. E a cidade de Laodiceia, de Colossos, perdão, ela era conhecida por ter uma água muito fria, uma água gelada, que tinha propriedades terapêuticas, por ser muito fria. Existia uma outra cidade, também muito próxima a Laodiceia, chamada Hierápolis, que tinha um outro tipo de água, muito quente. Como, por exemplo, aqui é próximo da gente, Mossoró. Não só a água é quente, lá tudo é quente. Mas a água de lá é muito quente, é terapêutica. Aí qual era a relação que ele faz com Laodiceia? Laodiceia, a água dela nem era fria, nem era quente, era uma água morna. Eu lhe pergunto, o que é que você faz com água morna? Não serve para nada. Água morna não serve para nada, a não ser para o que Cristo vai dizer em seguida. Veja, verso 16. Assim porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Vocês pensam que vocês estão vivendo bem, que está tudo bem. Vocês não são frios nem quentes, então, por ser morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Você experimenta tomar água morna. Tem coisa pior. Água quente é até capaz de você tomar. Agora, água morna é intragável. Existem receitas antigas, né, que as pessoas dizem que quando você está com ânsia de vômito, não consegue vomitar, tome água morna. Porque aí você vomita à vontade. É péssimo a água morna. Qual a relação que ele está fazendo com a situação da igreja? A igreja pagava seus boletos, a igreja estava empregada, não tinha problema doutrinário, os pastores viviam bem, os irmãos viviam bem, estava tudo bem, eles se conformaram ao mundo. Porque veja só, ser frio ou ser quente é ter posição. No contexto que Jesus Cristo está dizendo aqui você tem posição. Quando lhe pergunta alguma coisa, você diz, eu penso tal coisa. É claro que tem assuntos que a gente não sabe ainda dar opinião, porque é um assunto novo. Eu estou dizendo, via de regra, as pessoas se posicionam quando elas são quentes ou são frias. Elas sabem o que elas pensam. Elas têm exatamente na sua mente a consciência de quem são e o que estão fazendo aqui. O problema de quem é morno, talvez a expressão para a nossa época seja, quem vive em cima do muro, é que ninguém dá crédito. Ninguém acredita quem fica em cima do muro. Nós temos, irmãos, muitas expressões nacionais na política de pessoas que não saem do canto. Políticos que vivem em cima do muro, escorregadios, lisos. Você nunca consegue pegar isso. Já deve estar imaginando na sua mente aí pessoas que são assim. Você tenta ver qual é a posição sobre um determinado assunto. Ele fala até bonito. Tem uns que falam muito bonito, mas não diz nada. É verborragia. Não tem sentido. O que abre a boca não tem substância. Eles estão só ali jogando palavras. Por quê? Porque não querem se posicionar a respeito de questões que são sérias e urgentes, irmãos. Talvez, nós nunca mais tenhamos a oportunidade, e eu trato dessa maneira, a oportunidade de vivermos o que nós estamos vivendo agora, nesse último ano. Quando nós teremos outra oportunidade de ver o mundo virando de cabeça para baixo, como estamos vendo agora? Antes, a polícia saía para a rua para prender o bandido que roubava o salário do trabalhador. Agora, os juízes soltam os bandidos por uma medida protetiva sanitária para que eles não sejam infectados nas cadeias, e aquele que tenta trabalhar é preso. Quando é que nós vamos ver isso de novo? Eu espero que nunca mais. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Vocês estão prestando atenção na situação que nós estamos vivendo? Trabalhador honesto, um homem que ele não tem, irmãos, ele não tem opção, ele precisa pegar a banquinha dele e sair para trabalhar, porque uma coisa é você ter a possibilidade de morrer por conta de uma doença, e a gente está suscetível a isso todo o tempo. Outra coisa é você ter a certeza que você vai morrer se você ficar em casa, porque vai matar seus filhos de fome. E aí, quem está decidindo isso? Alguém sentado no gabinete, no ar-condicionado, com um salário garantido, tranca todo mundo uma semana dentro de casa, feriado para todo mundo, e vai-se embora para Bananeiras, tomar vinho caro e comer lagosta. E alguém tem o disparate de defender uma situação como essa.
Meu amigo, se você pensa dessa forma, você é morno. Você é morno, você perdeu a sensibilidade do que é verdade. Eu não estou dizendo que você não é crente, porque, inclusive, veja, Cristo diz assim: eu vou colocar para fora, é porque está dentro. E ele trata Laodiceia como igreja, inclusive, lá no final vocês vão ver. Não é isso. É porque a gente começa a ter uma vida tão tranquila. Veja, a gente não tem mais problemas que os nossos antepassados tinham. Uma das grandes conquistas da nossa sociedade, da nossa cultura ocidental, sabe qual foi? Dormir com a porta fechada e saber que ninguém vai arrombar. Edmund Burke disse isso, não sei nem se vale para o Brasil. Mas, em tese, isso seria uma garantia que nós teríamos. Ninguém vai abrir a minha porta de madrugada. Sabe por quê? Porque antes desse tempo, as pessoas se matavam, né, para tomar terra, né, para tomar a propriedade do outro. Ou então você dormia em uma casa que não era segura, via um animal e tentava lhe matar. A gente conseguiu isso. Conseguiu fechar a porta e dizer: aqui ninguém entra, aqui é minha propriedade, estou seguro. Mas agora não. Agora, semana passada, eu vi um vídeo. A senhora estava fazendo aniversário da filhinha dela. Ela, a filha e mais 10 pessoas dentro de casa. A polícia bateu na porta. Disse: o que é que está acontecendo aí? A senhora disse: está acontecendo a festa da minha filha. Eu vou entrar. Ele: não entra. O policial pulou o muro, entrou na casa da mulher, humilhou todo mundo, meteu gás de pimenta no rosto de todo mundo e levou preso. O que é isso que está acontecendo? Nós não estamos evoluindo. Veja, você pensar assim: não, isso é evolução, nós estamos aqui cuidando da... Cuidar da vida é uma coisa, todo mundo precisa cuidar. Agora, se a gente entregar de mão beijada coisas que foram conquistadas com o sangue dos nossos pais, nós não somos dignos de viver essa vida. Nós não somos dignos. Se você está consciente disso, ou se você está vendo essas coisas, e isso não mexeu com você ainda, meu irmão, acorde. A vida não é pagar boleto e voltar para casa no final do dia para jantar, dormir e começar tudo de novo. A vida não é isso, é vida de bicho. Eu preciso me envolver com as coisas da igreja. Geralmente esse texto sempre é tratando em relação à vida espiritual, mas nada mais espiritual e mais urgente na nossa atual situação do que isso: sacudir a igreja dessa letargia que nós estamos vivendo. Não é possível viver assim, irmãos. Ou sejam frios, ou sejam quentes, mas não sejam mornos, porque Cristo está a ponto de nos vomitar. Sabe o que foi que influenciou a igreja de Laodiceia? O mundo. Eles pensavam iguais ao mundo. Se tua fonte de informação é o que a mídia diz, essa mídia sim é a mesma que promove promiscuidade na novela. A mídia que dia e noite passa o tempo inteiro pensando numa forma de atacar a igreja. Essa mídia que vai te informar a verdade a respeito de tudo isso. Não dê audiência, meu irmão. Seja seletivo. Nós, graças a Deus, ainda temos, não sei até quando, mas ainda temos a liberdade na internet de procurar boa informação. Não sabe onde procurar? Peça ajuda aos presbíteros. Nós temos feito um trabalho, especialmente no grupo dos homens da igreja, de alertar e de conscientizar os irmãos sobre esse problema, para que, pelo menos na nossa congregação, nós estejamos atentos, já que a gente não pode fazer tanta coisa assim,
A gente pelo menos não pense dessa forma, irmãos. Aí ele continua e diz assim, verso 17: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que te unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. É isso que eles diziam para si mesmo, né? Eu sou rico, não está faltando nada, estou enriquecido, nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado. Um homem que só tem dinheiro no mundo é o homem mais miserável e desgraçado do mundo. O crente mais humilde desta igreja, que não sabe como é que vai chegar ao final da semana que vem. Este, aos olhos de Cristo, é mais rico do que o homem mais rico do mundo, que não se dá conta da sua miséria espiritual. É assim que o Senhor nos ensina. Você não sente falta de nada, então é porque você já está perdido. Não dói, essas coisas não doem em você. Você nunca se emocionou com um pai de família chorando por não ter o pão. Você nunca sentiu revolta de algum governante que tenta fechar a igreja, impedir alguém de trabalhar, impedir de alguém passear na praia? Você não se revolta com isso? Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O que é maravilhoso na palavra de Deus é que, apesar dela ser dura, né, ela sempre vem com o caminho para você ser restaurado. Você está pensando assim, meu irmão? Você não tinha se dado conta ainda? Veja, é preocupante a sua situação espiritual. Se você está sendo a primeira vez confrontado aqui, é muito preocupante a sua situação espiritual. Mas não é desesperador ao ponto de achar que está tudo perdido, porque ele ensina o caminho. Aconselho-te que de mim compres. Veja, ele diz aonde? Onde é que você vai encontrar a solução para o teu problema de letargia espiritual? Porque tudo isso que nós estamos tratando aqui, o fato de você não ser sensível a estes exemplos, é porque você tem um problema espiritual muito, muito sério. A tua negligência com devoção, com vida de oração, com comunhão com os irmãos, com busca de conhecimento com os presbíteros da igreja, isso está implicando na tua insensibilidade. Isso não tem coisa mais espiritual do que essa que nós estamos tratando aqui. Não é espiritualizada, é espiritual. Ele diz, agora você tem um caminho. Sabe qual é o caminho? Sou eu. Vocês são ricos? Vocês não podem, não. Vocês são pobres, miseráveis. Mas aí eu te aconselho a quê? Compres de mim. E Jesus disse que eu sou pobre e ele manda eu comprar. Veja o que é que ele nos ensina em Isaías capítulo 55. Ó vós todos os que tendes sede, vindes às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vocês miseráveis que estão com fome espiritual, vocês estão precisando de alimento espiritual, venham, comprem de mim. Como? Sem dinheiro e sem preço. Que linguagem é essa, irmãos? Isso é a linguagem da graça.
A graça, ela te oferece algo que você não pode pagar, porque Cristo nos ensina: vocês que são pobres de espírito são bem-aventurados. Então, se você é pobre de espírito, você vem até mim, você compra. Como? Eu paguei o preço. Eu vou alimentar o meu povo porque eu paguei o preço. Vocês vão receber de graça o que vocês não podem comprar. Veja, agora o rico está humilhado ali, pedindo alimento ao Senhor. Essa é a linguagem de onde Jesus tira, lá em Apocalipse capítulo 3, a expressão, volta comigo para lá, verso 18. Compres de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas. Veja, eles eram grandes produtores têxteis. Vocês estão nus. Venham, comprem de mim roupas brancas, ou seja, eu vou purificar vocês, eu vou santificá-los, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Veja, eles se gabavam de ter a melhor oftalmologia da época. Jesus diz: vocês são cegos. Se vocês não enxergam a realidade, vocês são cegos. Se vocês não conseguem fazer juízo de valor sobre o que está acontecendo a meio metro de vocês, vocês são cegos. Sabe, inteligência, irmãos. Sabe o que é a pessoa inteligente? A pessoa inteligente, né, que tem doutorado, PhD. Não, isso é a pessoa que tem título. Inteligir é perceber a realidade, internalizar aquela realidade, fazendo o juízo correto a respeito do que está ao teu redor. Veja, eu não posso muitas vezes mudar a realidade, porque a realidade é dada. Está ali posto e acabou. Mas eu posso pelo menos me dar conta do que eu estou passando. O ignorante é a pessoa que olha e não consegue enxergar. Jesus disse: venham para mim, a minha palavra vai os fazer discernir as coisas, perceber as coisas nas entrelinhas. Não espere, lembre-se do Éden. Satanás não chegou para Eva e disse assim: Eva, abandona o teu Deus. Ela disse: não, Deus parece que não é tão bom assim, porque ele disse que não pode comer dos frutos, parece que não é nenhum fruto. Aí depois disse: não, é porque ele não quer que vocês conheçam o bem e o mal. E foi nessa conversinha até a hora que ela disse: se vocês comerem, certamente vocês não vão morrer. É um processo de emburrecimento quando você não enxerga o mundo pelas lentes de Cristo. É isso que acontece. Unge os teus olhos com colírio para que vejas. Ele diz, verso 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu não estou castigando aqui pessoas que não são do meu rebanho. Ele não estava falando com descrente. Veja, a linguagem é dura, o tom sobe, mas ele está dizendo: eu estou falando com vocês porque eu amo vocês. Matthew Henry diz assim: é melhor a repreensão de um amigo do que o sorriso lisonjeiro do inimigo. É melhor ter um amigo chegar assim, claro, como amigo, e dizer: irmão, eu estou percebendo isso. Você está errado aqui. Vamos sentar aqui para a gente conversar. É melhor. É uma situação chata, é uma situação constrangedora, mas é melhor do que o sorriso lisonjeiro do teu inimigo, que está rindo para você e ele está querendo te acabar. Cristo diz: não, eu repreendo e castigo todos quantos eu amo. Sê zeloso, arrepende-te. Isso é um chamado gracioso ao arrependimento, irmãos. Se voltem para mim.
Aí ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Aqui é um prato cheio para arminiano querer defender as loucuras dele, né? Veja, parece que Jesus estava por ali andando, aí ele viu uma porta aberta, uma porta fechada, perdão. Aí ele foi lá com um jeitinho e bateu e disse: eu posso entrar? Aí o arminiano disse: está vendo, isso aqui é a porta do teu coração. Se você deixar Jesus entrar, então ele vai fazer morada no teu coração. E o resto da pregação vocês já sabem. Está tudo errado. Esse texto, ele tem, assim como a expressão compra de mim o que você não pode, tem base lá em Isaías 55, essa expressão aqui tem base numa parábola que Cristo nos ensinou em Lucas 12. Abra comigo, por favor, Lucas 12, verso 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens. Veja que parece muito com a linguagem lá. Estejam prontos, estejam alertas à situação, preste atenção no que está acontecendo. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Então qual é o contexto aqui? Vocês estão em casa, vocês são os servos, vocês não são o senhor da casa para dizer quem entra e quem não entra. Vocês são servos, porque quando chegar o Senhor, vocês têm que estar alerta para abrir rapidamente, porque a casa é dele. Para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa. Você vai ver que lá em Apocalipse, o final, eles assentados à mesa com Cristo, chegando-se, o servirá. Então, essa leitura equivocada de que Jesus está batendo na tua porta, deixa ele entrar. Não, ele é o Senhor da casa. O que ele está dizendo é: vocês estão, a parábola diz isso, vocês estão guardando a minha casa, vocês estão guardando a minha igreja, vocês precisam estar vigilantes. Veja, se um homem comum precisa ser vigilante para que ninguém entre na sua casa, porque ele é o responsável pela segurança da sua família, muito mais nós, irmãos, somos responsáveis pela segurança da casa de Deus. A tua vida não pode só ser preocupação com pagar a conta e chegar ao final do mês e está tudo bem. Não, tua preocupação é com a casa de Deus. O que estão fazendo com a casa de Deus, o que estão fazendo com os filhos de Deus, com a humilhação que nós estamos passando. Porque quando o Senhor chegar, Ele vai pedir contas. E o servo mau vai dizer: Senhor, eu estava casando. O outro vai dizer: eu estava tendo que pagar minhas contas, eu estava tendo que crescer profissionalmente, eu queria passar no concurso. Ele disse: eu não quero saber disso. Eu quero saber o que foi que vocês fizeram com a minha casa. E a responsabilidade aqui não é só dos presbíteros, é da igreja como um todo. Aí vem a promessa, verso 21. Final do verso 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eu encontrar vocês atentos, o final da história é: vocês vão sentar à mesa comigo, Apocalipse capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. Eu vou cear com vocês, eu vou servi-los.
Haverá uma ceia, irmão, que o presbítero Luciano e o presbítero André não vão entregar para vocês. Eles vão estar sentados. Haverá uma ceia que eu não vou ministrar, porque é o próprio Cristo que vai ministrar. E nesse dia, quando esse dia chegar, e ele bater a porta, onde você estará? Atento com tudo que está acontecendo com a sua casa e com a casa de Deus? Ou distraído com a tua vidinha medíocre? Onde você vai estar? Eu tenho que citar ele de novo, né? Não tem jeito. Matthew Henry falando sobre a letargia da igreja. Preste atenção nessas palavras. Eu vou terminar com elas. A séria acusação formulada contra essa igreja, ministros e pessoas, por alguém que os conhecia melhor do que eles se conheciam a si mesmos. Ele os acusa. Mornidão ou indiferença na religião é a pior condição no mundo. Se a religião é algo real, é a coisa mais excelente. E por isso devemos levá-la muito a sério. Se não é uma coisa real, é o mais vil dos embustes. E deveríamos ser muito sérios na nossa oposição a ela. Se a religião é digna de alguma coisa, é digna de tudo. Uma indiferença aqui é inexcusável. Ele cita: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal é Deus, seguiu. Aqui não há lugar para neutralidade. O inimigo declarado deve ter tratamento mais justo do que uma pessoa neutra e traiçoeira. E há mais esperança no caso de um pagão do que de alguém assim. Tem mais esperança num pagão do que alguém neutro. Porque o neutro já escolheu o lado dele, é contra. O pagão, ele não está consciente ainda, ele não foi apresentado às coisas. Ele termina: a ameaça de severo castigo, vomitar-te-ei da minha boca. Assim como a água morna vira o estômago e provoca o vômito, assim os que professam sua fé, mas são mornos, viram o coração de Cristo contra eles. Ele está cansado deles e não pode suportá-los por muito tempo. Eles podem chamar sua mornidão de caridade, mansidão, moderação, ou nas nossas palavras hoje, né? Prudência e grandeza da alma, mas para Cristo isso é nauseante e torna assim os que se permitem, e se torna assim todos os que se permitem a isso. Eles serão rejeitados e definitivamente rejeitados, pois longe esteja do Santo Jesus voltar-se ao que foi rejeitado. Não seja morno, não seja insensível. Prestemos atenção, irmãos, em tudo que está ao nosso redor, e à luz da palavra de Deus, julguemos todas as coisas. Ao vencedor, ele vai se sentar no trono com Cristo. Ou seja, você vai julgar o mundo. Aqui eu vou terminar com uma última lição. Se você se considera uma pessoa crente, então você crê que você vai julgar o mundo. Se você não está tendo condição de julgar nem o que está acontecendo em uma parcelinha mínima da história do mundo, como é que você vai ter condição de julgar o mundo? Acorde, irmão. Acorde. Os tempos são maus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso desejo, Senhor Deus, depois de avaliarmos e revisarmos
à luz desse texto, a situação que estamos vivendo, é dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus Cristo. Mas seríamos covardes, Senhor Deus, se pensássemos somente dessa forma. É verdade que nós desejamos a Tua vinda, mas nós desejamos viver o quanto for possível e trabalhar com todas as frentes que o Senhor nos der, com todas as forças que nós tivermos, para mudarmos essa situação. Somos poucos, somos pequenos, não importa, Senhor. Nós queremos fazer o que é a Tua vontade. Habilite-nos, Senhor. Nos dê instrumentos, nos dê estratégias, Senhor Deus. Coloque nas nossas mãos ferramentas para fazer a Tua vontade. Ainda mais do que o Senhor já nos deu. E com aquela que nós já temos na nossa mão, Senhor, nos dê coragem para utilizarmos. E sabedoria para interpretar esse mundo tão perverso. Seja com o Teu povo, Senhor. Nos tire, Senhor Deus, da letargia espiritual. Nos acorde, para que o Senhor veja em nós, quando o Senhor chegar, servos prontos para abrir a porta para o Senhor. E então ouviremos do Senhor: seja bendito, servo fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Amém. De pé, irmãos, vamos